Bom dia a todos e a todas. Invocando aí as bênçãos de Deus, Nossa Senhora de Fátima, iniciamos hoje a nossa sessão do Pleno. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Discussão e aprovação da ata. Todos aprovam? Aprovada. Aprovada. Registro a ausência do desembargador Vivaldo Pinheiro, em razão de gozo de folga compensatória. As boas-vindas à desembargadora Lourdes Azevedo, boas-vindas ao desembargador Amaury Moura Sobrinho, Cláudio Santos e Cornélio, que retornaram do período de férias. Boas-vindas ao doutor Ricardo Tinoco, que está nesse momento substituindo o desembargador Amilcar Maia. Registra a ausência dos desembargadores Saraiva Sobrinho, Ibanez Monteiro e Glauber Rego, em razão de gozo de férias. E também as ausências do desembargador Dilermando, está num procedimento cirúrgico, e o desembargador João Batista Rodrigues, que está também com Covid, de novo. Temos aí a nossa pauta, né, com as sustentações respectivas. Declaro aberta, então, essa ordem jurisdicional, chamando o primeiro processo, a ação rescisória 080497284 de 2019. O autor é Nat Imóveis, Natal Imóveis Limitada, advogados José Wilson Arnaldo da Câmara Gomes Neto, Renato Alexandre Maciel Gomes Neto, e Investimentos Imobiliário na parte adversa, advogados Carlos Otacílio Bocaiúva Carvalho, Marina Madruga Carrilho, Ana Karenine de Souza Lopes, é da relatoria de Vossa Excelência, desembargador Amaury, e tem uma inscrição para a sustentação do doutor Renato Alexandre, advogado do requerente, e a doutora Ana Karenine de Souza, advogada da Ré. Estão presentes? Está em mesa, desembargador? Em mesa, senhora presidente. Pois não. O doutor Renato está na sala. Senhora presidente. Sim. Pela ordem. Eu vou ter que me ausentar às 10h30, por motivo também superior, e gostaria de sugerir a Vossa Excelência que, logo que possível, pusesse a pauta administrativa em discussão e votação, sem deixar por fim. Pode ser que eu não chegue ao fim e não participe por ausência de quórum da pauta administrativa. Mas temos que ter também quórum para os 4 processos de agora, dessa sessão. Mas eu vou ter que sair 10h30, então me parece que os processos até que podem esperar um pouco. Eu estou apenas fazendo essa ponderação, se possível. Se não possível... Todos concordam? Ô, excelência, o governador Cláudio está explicando, precisa se ausentar. Tempo. De acordo. Concordo. Pois não, Vossa Excelência tem 15 minutos. Bom dia a todos. Desembargadora Zeneide, que preside essa sessão, demais desembargadores na pessoa da desembargadora Lourdes Azevedo, que participa pela primeira vez do julgamento neste Tribunal Pleno. Satisfação. Demais membros do Poder Judiciário, meus colegas advogados, senhoras e senhores. Antes de entrar na questão meritória da presente rescisória, é preciso que se observe e se faça uma linha temporal dos acontecimentos. A empresa Nat Imóveis, ora autora na presente ação rescisória, no início dos anos 80, realizou loteamentos de áreas na cidade de São José do Mipibu, mais próximo à margem da BR-101. Em 1981, mais precisamente em... Um momento só. O senhor representa quem? Vossa Excelência representa quem? A autora da rescisória. O voto, como é que está? É porque a sustentação da parte contrária também. Ah, tá certo, porque tem da parte contrária. Mas é só para, assim, agilizando a
A procedência, né, desembargador Amauri? Não, mas tem a parte Mas tem outra contrária. parte, tem outra parte, vai doutor. sustentar também. É, É um então- advogado inscrito e Ah, tudo parece que bem. está presente. Pois não. Pois não, vou continuar. E, em razão dessa linha temporal, que eu gosto muito de frisar, que é a base da gente em vários pontos da ação, os lotes que foram objetos da compra pela empresa G&G, que ajuizou a ação de piso, foi vendido inicialmente pela NAT Imóveis a um senhor chamado Luiz Gonzaga em 1981, que depois vendeu em 1985 ao senhor Avilásio Crisanto, que depois transferiu em outubro para Roberto Pereira Neto, que ainda em 2008 transferiu para a empresa G&G. Ora, tudo isso está registrado na certidão de inteiro teor de ID 3831659, o que prova que a empresa NAT Imóveis não tinha mais a posse do imóvel. A transferência entre seu Roberto Pereira e a G&G não teve interveniência no contrato particular da NAT Imóveis. A NAT Imóveis foi tão só chamada para fazer a transferência de domínio, não tendo, então, recebido nada da empresa G&G, conforme o depoimento, inclusive, do administrador da G&G, quando da oitiva neste tribunal. Dentre outras coisas que a gente queria levantar, é a questão da prescrição, visto que a ação somente foi proposta, a G&G adquiriu o imóvel do senhor Roberto Pereira em 2013, somente tendo intentado a ação 5 anos depois, caracterizando aí a prescrição do direito à evicção. Outro ponto levantado também na presente rescisória é a questão da ampla defesa do contraditório. A citação feita à empresa NAT Imóveis foi por via editalícia, sem atender ao que preceitua o CPC no esgotamento de outras maneiras de tentativa de localização da empresa ré. Com isso, a defesa da NAT Imóveis foi apresentada por defensor público e de maneira genérica, sem nenhum elemento que pudesse provar o direito da NAT Imóveis, caracterizando assim a falta da ampla defesa do contraditório. E aí, nesse ponto, é que nós nos baseamos que esta rescisória não tem um condão de sucedâneo recursal. Por quê? Porque nenhum dos pontos que poderiam ser levantados em fase de conhecimento foram tratados. Se observarmos ainda o depoimento da testemunha Antônio Marques da Silva, que era administrador da empresa G&G, à época que esta adquiriu o imóvel, o mesmo informou que o termo de quitação que o imóvel pertencia a Avilásio Crisanto de Moraes, proprietário da SM Imóveis, e também que ele informou categoricamente, como administrador da G&G, que não teve qualquer contato com o senhor Gustavo Mota, sócio da empresa NAT Imóveis, reforçando que não sabe quem é e que a compra do terreno foi feita, objeto da lide, foi feita e paga a um senhor conhecido como Ricardo do Ovo. Ainda o senhor Arnaldo Marques da Silva, em seu depoimento perante este tribunal, admitiu que as tratativas realizadas, que teve como interveniência do senhor Avilásio, nenhum valor foi pago a NAT Imóveis. Indagado pelo juízo, afirmou que só pagou a Ricardo, que nem aparece na compra e venda. Ou seja, excelências, a transação efetuada, que se busca reincidir a sentença, jamais teve a participação da NAT Imóveis. E esta teve o seu patrimônio atacado com um bloqueio de conta, fazendo com que a empresa praticamente parasse seu funcionamento, sem que ela tivesse tido nenhuma participação na relação final de negócios que essa empresa G&G, que pertence a um espanhol, tivesse tido participação. Quem trabalha no mercado imobiliário
tem o conhecimento de como se dá essas transações de loteamento. É averbado a primeira compra e venda, depois a pessoa que comprou transfere a outro, que transfere para outro, e ao final, quando o último comprador tem a intenção de transferir o domínio completo, a loteadora é chamada para assinar a transferência. A empresa loteadora Nat Imóveis já não tinha posse desse terreno desde 1982, ou seja, atualmente há mais de 40 anos. Então, excelências, para finalizar, sem muito me estender, o que se pede é que, em primeiro lugar, seja reconhecida seja reincindida a sentença proferida na ação de indenização de tutela de urgência pelos fatos já demonstrados, com novo julgamento, principalmente reconhecendo desde logo a prescrição do direito de evicção pleiteado, e subsidiariamente, caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, que seja reconhecida a nulidade da sentença reincidenda por ter violado as normas jurídicas e, por consequência, determinando o retorno dos autos de origem ao regular processamento do feito, com abertura de prazo para que a empresa, autora da presente ação rescisória, possa aí sim ter o seu amplo direito de defesa constitucional garantido. É o que se requer. Obrigada, Vossa Excelência. Chamo, então, a doutora Ana Karenine de Souza Lopes, que falará sobre em face da ré. Ela está virtual, não é isso? Está na sala? Exatamente. Isso mesmo, Excelência, bom dia. Pois não. Vossa Excelência tem até 15 minutos. Perfeito. Excelentíssimos senhores desembargadores, excelentíssimo representante do Ministério Público, colegas advogados, serventuários da Justiça e demais cidadãos que acompanham essa sessão, seja presencialmente ou pelas mídias sociais desse egrégio Tribunal de Justiça, a todos um bom dia. Por meio da apresentação, nós fomos instados a reanalisar a sentença de mérito já alcançada pelo trânsito em julgado, pela coisa julgada formal e material, proferida pela 17ª Vara Civil da Comarca de Natal, quando do julgamento da ação indenizatória, prefixo 014-193105-2013. E em que pesem os argumentos muito bem colocados pelo nobre causídico que me antecedeu, com o qual, indubitavelmente, aprendi hoje nessa oportunidade, os pedidos formulados no bojo dessa ação não merecem procedência deste tribunal. Como muito bem exposto pelo meu colega, foram 3 os pilares sobre os quais se fundaram a presente ação rescisória: a prescrição, a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa e a suposta existência de dolo da parte ré nesta ação que teria se utilizado o processo para obter uma vantagem indevida. Vamos analisá-los então um a um. Quanto ao primeiro ponto, o da prescrição, e malgrado a opinião do autor, a pretensão autoral foi fundada em vários elementos que não só a evicção. Isso porque o autor, na petição inicial, formulou um pedido para que o contrato fosse resilido ou rescindido a partir do reconhecimento judicial do descumprimento de uma obrigação fixada de forma expressa no instrumento contratual. E, nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais superiores, e em especial do Superior Tribunal de Justiça, já reconhece há tempos que, em tal caso, a regra de prescrição aplicável é aquela contida no artigo 205 do Código Civil, sendo, portanto, decenal. E aqui peço licença para ler um breve excerto de um precedente da Corte, de relatoria da ministra Isabel Galotti, do ano de 2016, que diz o seguinte: o prazo de prescrição de pretensão fundamentada em ilícito contratual, não havendo regra especial para o contrato em causa, é o previsto no artigo 205 do Código Civil, e há ainda referência a outros precedentes mais antigos da Corte. Sendo o contrato datado do ano de 2009 e a ação proposta ainda no ano de 2013, não se pode, evidentemente, falar em prescrição. Quanto ao segundo ponto de violação ao contraditório por nulidade da citação alitalícia, também não há de prosperar a tese autoral. Replico aqui, por oportuno,
o que diz o artigo 256, em especial o seu parágrafo 3º. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo, de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionários de serviços públicos. Em suma, o Código de Processo Civil não prevê o absoluto exaurimento das possibilidades de citação real da parte. Ora, se assim o fosse, os processos seriam levados ao infinito. O que o Código exige, e que foi observado no caso em tela, é a efetivação de diligências com vistas à localização da parte, e não simplesmente passar essa citação fixa sem nenhuma tentativa efetiva de localizá-la. E no caso dos autos, Excelências, tais diligências foram efetivamente realizadas. A citação por edital foi antecedida de consultas aos sistemas judiciais, inclusive ao banco de dados do Serasa, tentando de toda forma viabilizar a efetiva citação da parte, para só então se passar para a citação editalícia. Assim não se pode reconhecer nenhuma nulidade. Inclusive, o endereço listado na petição inicial da ação Primeva coincide com aquele que foi listado na inicial desta ação e que consta nas procurações, consta na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, sendo no mínimo curioso que o mandado de citação não tenha sido entregue, dada a coincidência de endereços. Por fim, e já relacionando a tese de dolo, que não foi lastreada com nenhuma evidência documental, eu rememoro que o direito de propriedade, para além de uma benesse, ele implica em uma responsabilidade. Como o advogado acabou de pontuar, a empresa Natimóveis, ela atua no setor imobiliário há décadas e é sabedora de que o que faz constar em um contrato deve ser observado e cumprido. O depoimento do representante da empresa na audiência de instrução deixou claro que antes de assinar o instrumento, o representante teve toda a possibilidade de ler, analisar as cláusulas ali contidas e sobre elas aceitar ou discordar. A partir do momento que a empresa se responsabiliza pela entrega da área, livre e desembaraçada de quaisquer ônus ou encargos, sabedora de que não poderia firmar essa obrigação, ela agiu de forma, no mínimo, decidiosa. E, por isso, deve arcar com as consequências de seus atos. Como também o colega pontuou há pouco, a única prova que corrobora minimamente com o que a empresa apontou em sua inicial foi o depoimento do senhor Arnaldo Marques, que figurou à época como representante legal da empresa GIG Investimentos. Porém, Excelências, eu aponto que o senhor Arnaldo Marques, em dado momento de sua fala, declara textualmente que tem o interesse de que a GIG perca o processo. Ele fala, eu quero que a empresa perca o processo. A ponto de nos fazer questionar se deve, de fato, ser atribuída credibilidade àquilo que foi dito, dado o interesse deliberado da testemunha em prejudicar a parte ré. Repito, isso foi expresso no depoimento. Sendo assim, Excelências, eu encerro a minha palavra e rememoro pela necessidade de que se dê força ao contrato e pelo reconhecimento de que essa ação não passa de um sucedâneo recursal. A parte não interveio no processo por razões que se desconhecem e busca com essa ação rever o mérito que foi discutido no processo originário, sem que, infelizmente, se dispõe de condições técnicas para isso. Sendo assim, eu peço pelo desprovimento da presente ação. Encerro a minha palavra e obrigada a todos pela atenção. Obrigada, Vossa Excelência. Passa a palavra ao novo relator, desembargador Amaury Moura Sobrinho. Pois não, senhora presidente. O voto já está previamente disponibilizado para os colegas embargadores. Eu vou só pontuar sucintamente aqui algumas questões, a partir mesmo do que foi debatido na sustentação oral. No primeiro momento, eu devo dizer que de fato aqui se cuida de reconhecimento do Instituto da Evicção. Portanto, a regra de prescrição a ser aplicada ao caso é a trienal e não a decenal, como posto da tribuna pela advogada da parte ré
no que eu respeito, mas com todas as vênias eu discordo. E trago aqui no meu voto, inclusive, precedentes do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Tanto é que a própria juíza, em sua decisão, ela traz à colação e transcreve o inteiro teor do artigo 447 do Código Civil, que ali disciplina exatamente a questão e trata da questão da evicção. E na sua própria fundamentação, ela reconhece que o que se pretende, o direito da parte, a então altura da ação prístima, é baseado no Instituto da Evicção. Portanto, é matéria que está expressa na decisão e deve ser enfrentada, a questão da prescrição deve ser enfrentada sob essa perspectiva. Portanto, aqui eu estou aplicando a questão da prescrição trienal, reconhecendo, portanto, a prescrição da ação originária e da qual decorreu a presente ação. Trago apenas para ilustração também, senhora presidente, caros desembargadores, vários precedentes aqui do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do ministro Lázaro Guimarães, Hermano Benjamin, Sérgio Cuquina, o ministro Humberto Martins e uma recente decisão agora de 2021 do ministro Marcos Buzzi, todos no sentido de dizer que é possível a discussão da prescrição em matéria de ação rescisória, posto que se trata de questão de ordem pública que pode ser tratada a qualquer tempo ou grau de jurisdição e, inclusive, deve ser enfrentada de ofício pelo magistrado. Eu vou mais além, inclusive, para mesmo ultrapassar dessa questão, para, no mérito propriamente dito, dizer que realmente há comprovantes e nos autos, e toda a prova colhida ali, todos os documentos trazidos, dão notícia e, pelo menos a mim, me induziu a certeza de que efetivamente o negócio não foi feito diretamente com a empresa hoje autora da ação rescisória. Portanto, refoge a empresa a qualquer responsabilidade no tocante a qualquer defeito ou outra questão que eventualmente pudessem influir ou impossibilitar a venda do imóvel. Portanto, senhora presidente, eu estou aqui concluindo, como posto já dito, pela procedência da ação rescisória, em via de consequência, julgando improcedente a ação originária com todos os seus consectários legais, senhora presidente. É como voto. Obrigada, Vossa Excelência. E aqui a sugestão de voto. Já tem 10 votos acompanhando Vossa Excelência, então 11 votos pela improcedência, pela procedência da ação. Então, conforme todos nós acordamos, vamos ver agora a matéria administrativa, perguntando inicialmente se tem algum expediente. Nenhuma, Excelência. Indicações e propostas pela presidência. Inicialmente, eu gostaria de dizer que estamos muito felizes com a presença da desembargadora Lourdes Azevedo. Acho que ela vai oxigenar realmente o nosso presidente, a nossa corte. Acho, sim, que nós estamos muito felizes com a presença da Vossa Excelência em nossa convivência. Segundo, eu gostaria de registrar com bastante alegria que a SECOM, através de Andréa Ramos e a sua equipe, promoveu aí, a semana passada, domingo, uma corrida ainda pelos 130 anos do Tribunal de Justiça. E foi uma coisa muito linda, organizadíssimo. Eram 200 corredores, né? E a alegria que a gente viu aqui nesse tribunal, pelo menos nesse prédio, a gente não tinha visto ainda. E agradecer, portanto, ao comandante do 5º Batalhão e os agentes de trânsito que estavam tão felizes quanto nós todos que estivemos naquele momento aqui no tribunal. É um registro em cada um especificamente.
Só lembrar, senhores e senhora desembargadora, que dia 7, né, segunda-feira próxima, faremos o lançamento do livro Elas no Judiciário, aí pelo Comitê de Valorização da Mulher no Judiciário, e a presença de Vossas Excelências, todos e toda, será muito bem-vinda, porque afinal é quarta-feira? Quarta-feira que eu me enganei aqui. Mas dia 7, às 11 horas, né? Após o pleno, a gente vai fazer esse lançamento que está sendo trabalhado com muito carinho e muito zelo. Alguém tem alguma sugestão a partir do desembargador Amauri? Não, senhora presidente, apenas Desembargador Cláudio? Agradecer os votos de boas-vindas. Desembargador Expedito? Presidente, Sim, senhora desembargador presidente, gostaria de cumprimentar a nova desembargadora, Lourdes Azevedo, e com certeza acrescentará mais qualidade aos votos, não apenas da Câmara, mas deste plenário igualmente. E não sei se está registrada a minha licença médica para os dias 5 a 9 próximos. Já foi deferido, já. Ok. E, enfim, cumprimentar a todos e o prazer em revê-los após breves férias. Desembargador? Desembargador Saraiva está remotamente. Desembargador Saraiva? Alguma proposta, alguma sugestão? Não, excelência, nenhum. Muito grato. Doutor Ricardo Tinoco? Também não, senhora presidente. Desembargador Vigílio? Senhora presidente, rapidinho. Em primeiro lugar, agradecer aos colegas pela designação e eleição do meu nome para a coordenação dos juizados especiais e turma de uniformização que a mim foi feita juntamente com a da desembargadora Lourdes Azevedo, para a direção da reitoria da escola, ou aliás, do Tribunal de Justiça, senhora presidente. E também, desde logo, eu não sei se é o momento, mas eu quero fazer o registro da escolha do doutor Cleandro Pantaleão, que vai ser o juiz auxiliar na coordenação comigo desse juizado. Então já fica o registro que o doutor Cleandro, eu já conversei com ele, ele aceitou, e ele fica, então, deverá ficar, então, designado, acho que é uma portaria da presidência, para a coordenação juntamente comigo dos juízes, dos juizados. E, segundo, senhora presidente, eu gostaria de propor aos meus eminentes colegas, e a Vossa Excelência, naturalmente, um voto de pesar pelo falecimento do senhor Clóvis Severiano de Lucena, ocorrido no último dia 27, agora passado. O senhor Clóvis, ele vem a ser sogro de um colega nosso, doutor Cleandro Pantaleão, e pai de doutora Valéria, que é casada com o doutor Cleandro. Doutora Valéria é uma advogada atuante aqui no Rio Grande do Norte, muito mais no município de Macau, mas em todo o Rio Grande do Norte ela atua. Tem uma atuação também muito grande junto à OAB, já há alguns mandatos, e eu queria submeter esse voto de pesar aos meus eminentes colegas do falecimento do senhor Clóvis Severiano de Lucena, naturalmente com as comunicações de estilo, sobretudo ao doutor Cleandro e à doutora Valéria. Pois não, todos concordam? Concordamos. Com as sugestões? Desembargador Gilson? Presidente, pela ordem eu queria inicialmente fazer uma proposição. Ontem foi aniversário do senhor general Carlos José Rocha Lima. Tenho o privilégio de ser nosso conterrâneo, é um homem brilhante, muito simpático. As postulações judiciárias nas eleições, que eu diga ao desembargador Cornélio, ele tem sido prestimoso, sempre presente, e nos dá uma certeza, um fortalecimento para o dia a dia das matérias eleitorais e também do judiciário. Foi ontem, eu faço essa proposição. E no segundo plano, reiterar as boas-vindas à doutora Maria de Lourdes, aqui à minha esquerda. Eu tenho o privilégio de ficar bem pertinho dela aqui
absorvendo os seus ensinamentos e as suas luzes para as decisões desse tribunal. Então, apenas esses 2 pontos, presidente. Não, pois não. Desembargador Cornélio. Eu quero só agradecer os votos de boas-vindas que foram feitos, né, após o período de férias, e também me associar à proposição aí da desembargadora Maria de Lourdes, né, pelos votos aí de boas-vindas. Eu já falei com ela pessoalmente, mas quero deixar aqui registrado. Só isso. Obrigado, Vossa Excelência. A desembargadora Lourdes Azevedo. Excelentíssima senhora presidente desta Igreja Corte, excelentíssimos desembargadores aqui presentes, excelentíssimos advogados, senhoras, senhores, servidores, servidoras, meu bom dia a todos e meus cumprimentos. Registro minha imensa alegria de estar integrando esta corte. Agradeço primeiramente a Deus e a todos que me ajudaram nesta conquista. Também quero registrar, desculpe pela falha, a presença da excelentíssima Procuradora-Geral de Justiça, doutora Elaine de Matos Cardoso, aqui externando meu respeito, minha admiração por ser uma mulher exemplar que está à frente do Ministério Público e tem inspirado muitas mulheres, a quem reverencio muito. E só agradecendo a Deus a oportunidade que me foi dada e a todos que me auxiliaram nessa conquista. E também quero dizer que estou aqui para servir aos jurisdicionados, para trabalhar para o Estado do Rio Grande do Norte, como membro da Corte Maior desse Estado, Excelência. E agradeço a confiança que me foi depositada por todos na escolha do meu nome, em todo o trajeto até chegar aqui na posse. Obrigada a todos. É isso. Obrigada, Vossa Excelência. Senhora Presidente, Vossa Excelência me permite apenas, Sim, rapidamente, naturalmente reiterar tudo que foi dito em relação à desembargadora Maria de Lourdes, inclusive já tenho feito pessoalmente também, mas eu não sei se a Corte já teve a oportunidade de fazê-lo, se não fez, eu gostaria de lembrar e propor um voto de congratulações pela nomeação da doutora Cibele Benevides ao cargo de procurador de feito, tomou né? posse, Foi inclusive. feito pelo desembargador Glauber. Já foi feito. Mas vamos ratificar, né? Não. Porque faz de novo. Eu não estava a presente, posse dela, mas... né? Sim. Pela posse. Então agora fica pela posse. Acho que é formal mesmo, dia 15, tem alguma coisa dia 15 lá em Recife. Formal já houve. Pois não, desembargador Amaury, está registrado devidamente. É só retomando aqui rapidinho, hoje eu vou dar a palavra à Vossa Excelência daqui a pouco. Tem aqui o natalício, registrando o natalício de nosso juiz Ricardo Tinoco, dia 14, né, de dezembro, e também o aniversário agora, hoje de Marquinhos, o oficial de justiça Marcos Vinícius, que está ali, né, que nos ajuda sempre e colabora bastante nas nossas sessões. E lembrando que logo no término dessa pauta iremos fazer a sessão da sessão civil. Doutora Elaine. Muito bom dia a todos e a todas, senhora presidente. E apenas pedir a palavra para fazer um registro também, né, em homenagem à desembargadora Maria de Lourdes, né, nessa primeira sessão do Pleno, dizer que o tribunal certamente ganha muito por toda a competência, dedicação, compromisso e ética de doutora Maria de Lourdes, além do ser humano incrível que ela é. Então, sempre preocupada em ajudar, sempre com cuidado com o outro, né, com esse olhar humanizado que é tão importante no exercício diário das nossas funções no serviço público. Então, é desejar uma nova jornada repleta de êxito e bênçãos, doutora Lourdes, e parabenizar o tribunal, né, por mais um integrante compondo essa Igreja Corte. Muito obrigada. Vamos votar esse negócio? Pois não.
Então, vamos votar os processos administrativos. Chamo o processo administrativo 04101037514-2021-53, requerente a Marne. Todos já receberam nos seus gabinetes, todos concordam? Sim. Concordamos. Segundo, convocação dos membros suplentes, juizados especiais, todos aqui já encaminhados. Juiz de Direito Agenor Fernandes da Rocha Filho, para atuar como primeiro suplente da primeira turma recursal. A juíza de Direito Sabrina Smith Chaves, para atuar como segunda juíza suplente da mesma turma. Juíza de Direito Valentina Maria Helena de Lima Damasceno, atuar como terceiro suplente também da mesma turma. Juíza de Direito Andréa Cabral Antas Câmara, primeira juíza suplente da segunda turma. Juíza de Direito Elma Maria Ferreira de Menezes, segunda juíza suplente da mesma turma. Juiz de Direito Guilherme Merlo Cortez, para atuar como terceiro suplente da segunda turma. Todos concordam? Concordamos. Concordo. E a eleição já foi, inclusive, agradecido, mas concluindo a composição dos cargos de direção dessa Igreja Corte, para o biênio 23-24, submeto ao plenário o nome do desembargador Vigílio Macedo Júnior para a coordenação dos juizados especiais e turma de uniformização e da desembargadora Lourdes Azevedo para a direção da revista do Tribunal de Justiça. Todos concordam? De acordo. Registrado, então. Meus agradecimentos pela indicação, Excelência, e obrigada também à doutora Elaine pelas palavras dirigidas. Obrigada. Ainda lembrando que após a sessão civil tem a entrega das medalhas. Concluída, então, a fase administrativa, retornemos à jurisdicional, chamando o segundo processo. 0800675550. Pois não? Senhora presidente, Esse que segue pedir permissão para da me retirar da relatoria do sessão. desembargador Dilermando, ele não se encontra. Pois é. O 3 e o 4. Não, o 4 sou eu. Eu estou chamando o segundo. O segundo e o 3 não pode. Sim, porque realmente Eu sou o revisor. Desembargador Dilermando é o relator. E eu sou o revisor. Desembargador Vigílio é o revisor, igualmente o terceiro. E tem Então, um desembargador Ibanez também. É o quinto. É o quinto. Senhora O presidente, quinto também. Só pode ser Então, o o 4. segundo. Só tem um 4 Só para o esse lugar. 4. O 2 e o 3, então. E o quinto ficam também pra não pode. próxima, o quinto. Também não pode. O desembargador Ibanez está ausente. O 4 Então. é o desembargador Vigílio. O 4 Só o 4. Então, só para ficar bem claro, o segundo, o terceiro e o quinto ficarão para a sessão do dia 14. Chamo, então, o quarto, ação rescisória 080-638394-2021. Autor é a Diocese de Santa Luzia de Mossoró. Advogado Alexandre Magno Fernandes de Queiroz. Réus Maria Marineide de Paula de Moura, Paulo Alex Moura de Freitas, Paulo Vicente de Moura. O advogado é João Macena Neto, e da relatoria de Vossa Excelência, desembargador Vigílio, tem a sustentação oral do doutor Alexandre Magno. Está presente, está virtual. Deixa eu entrar no quarto. Virtual, parece. Vossa Excelência está virtual? Doutor João Maceno Neto? Deixa eu só abrir aqui. Está aparecendo o doutor Luiz Rodrigues. A informação é que ele não está na sala e está híbrido? Também não. Então, Temos por votar do processo. só. Só para ficar registrado que o doutor Alexandre Magno Fernandes de Queiroz, que é o advogado da autora, não está nem nesta sala, nem híbrido. Então, desembargador Vigílio quer a palavra ou quer que eu diga que tem 11 votos? Pode já... dizer, presidente, pode dizer. Sim, pois não. Não, a senhora pode dizer. Desembargador Vigílio, são 11, tem 12 votos, com o de Vossa Excelência.
Deixa eu só abrir. Julgado. É pela pela extinção do feito sem e a resolução de do mérito e o agravo interno prejudicado. Perfeito, presidente. E assim fica consignado. Encerrando essa pauta jurisdicional, encerro, portanto, esta sessão do Pleno.